Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcelo Lima e eu tô aqui hoje para falar um vídeo sobre a YBR. Eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo se ela é uma moto que vale a pena. Hoje em dia, eu tô gravando esse vídeo agora em 2025. Essa moto aqui eu tenho ela desde 2008, então já são 17 anos com essa moto. Então já tenho bastante tempo aí, bastante quilômetros de vantagem. Então vou falar para vocês se é uma moto que vale a pena. Eu vou falar dos prós, dos contras, e aí vocês pesem na balança para vocês ver se vai compensar ou não, beleza? Meu filho está me ajudando aqui, o Anthony. Nós vamos, antes de eu passar as informações, vou mostrar para vocês aqui a moto aqui, o modo geral, beleza? Vamos lá. Mais devagar, mostra aqui os detalhes da moto. Aí dá a volta com ela aqui, ó. Tomada geral. É isso aí, pessoal. O Anthony deu uma volta aí para mostrar para vocês a moto aí. Ela é uma moto ano 2007, modelo 2008. É uma moto que eu uso pro dia a dia, então você vê que ela tá bem simples, ela não tá muito enfeitada nem nada, ela tá do jeito do dia a dia. Tanto que você vê, toma chuva, toma sol, então ela tá simples. Eu peguei aqui algumas informações aqui que eu vou estar passando para vocês. Pronto, pessoal, voltando aqui, parou um carro aqui na frente fazendo barulho, agora já silenciou já. Então é isso, ó. Essa moto aqui eu comprei ela em 2008. Quando eu comprei ela estava com 3.000 rodadas, ela estava semi-nova. Então nesses anos aí, 17 anos aí rodando com a moto, já rodei muito. Trabalhei 6 anos de motoboy com ela, rodando bastante aqui na cidade de São Paulo, interior, rodando muito com ela. E depois eu trabalho de bombeiro civil, então eu vou e volto com ela do trabalho. E trabalhei 3 anos fora de São Paulo, no interior em Atibaia. Tudo isso com essa moto aqui. Então eu tenho bastante propriedade para passar para vocês se é uma moto que vale a pena, se você está pensando em comprar. De antemão, que é o título desse vídeo, se a moto vale a pena, eu já vou responder sim, vale muito a pena essa moto. É uma moto que se você comprar num estado bom de manutenção, que ela tiver ok, é uma moto muito boa. Agora no decorrer do vídeo eu vou estar falando aqui os prós, os contras e algumas observações importantes. Começando aqui pelos prós. Motor e moto muito resistente. O motor dessa moto ele é 125 cilindradas e ele é muito resistente. Tanto que eu chamo essa moto aqui de um verdadeiro tanque de guerra. Eu chamo ela de velha de guerra. Porque realmente essa moto é um tanque de guerra. As peças dela não quebram com facilidade. O motor dela ele é muito resistente. E ele é muito confortável também. É um motor que ele é macio. A moto ela não trepida muito comparado com outras motos. Essa YBR aqui, se você for fazer a título de comparação, você compara do mesmo ano e modelo a YBR 125, a CG Fan 125, que é aquela CG carburada motor valetado, a Suzuki E125 e as Sandals, Sandal Max, Sandal Hunter, que são as motos 125 daquela época, também em 2007, 2008. Desses motores, esse daqui é o mais resistente, junto com o da CG Fan. O da CG Fan eu acho um motor mais esperto do que esse daqui. Porém, esse aqui não fica devendo em nada. Questão da durabilidade, resistência, é um motor muito bom. O motor da IE 125 também é muito resistente, porém ele é mais fraco. Mais fraco que a YBR e mais fraco que a CG Fan. E o motor da Sandal, que é da Max ou da Hunter, ele é menos durável, menos resistente, muito mais trepidação. Então de todos, na minha opinião, é o pior. E na minha opinião, de motor 125, os melhores são o da YBR e o da CG Fan. Então esse é um grande prós dessa moto da YBR. Outro pró, a economia. Essa moto é muito econômica, com boa gasolina e andando de forma tranquila, sem arrancar de forma brusca. Essa moto ela consegue fazer entre 35 e 38 km por litro. Então vale muito a pena essa questão da economia. Outro ponto positivo, moto macia de pilotagem, a posição de confortagem dela
A posição de pilotagem dela é muito confortável. O motor ele é macio de todas, muito mais macio que a CG Fan, mais macio que a Suzuki S, muito mais macio que a Hunter e a Max da Sandal. A posição de pilotagem dela é muito boa, o guidão dela é um guidão um pouquinho mais alto, isso aí facilita bastante a questão da sua postura, então ponto positivo para a YBR. Outro ponto positivo, a manutenção é bem acessível. Por quê? As peças são fáceis de encontrar, as peças são boas e baratas, você tem diversas opções de fabricantes além do original. Então, por exemplo, você vai trocar uma peça aqui da moto, se você for na Yamaha, você encontra a original, que é bem mais caro. Qualidade, mas bem mais caro. Mas você tem muitas outras opções de peças paralelas e peças boas. Então a moto inteira aqui, se você pesquisar desde o retrovisor, guidão, painel, borrinho de freio, bengala, peças do motor, tudo, carenagens, tudo você encontra paralelo e paralelo de boa qualidade. Então isso daí já é outro ponto positivo, a facilidade de encontrar peças. Outra coisa também referente à manutenção, que todo mecânico mexe. Então todo mecânico que você encontrar, seja mecânico mais novo ou os mecânicos velhos, eles mexem com YBR. Então uma moto que qualquer mecânico mexe tranquilamente. E outro ponto positivo, pouco visada para roubos. O índice de roubos dela é muito baixo, principalmente se você comparar a motos mais novas. Mesmo assim, né, lógico que você tem que tomar os cuidados, né? Você vai parar lá na rua, trava no guidão, com a chave mesmo pelo miolo, você trava o guidão dela, passa uma corrente, você pode passar uma corrente na roda, você pode passar na roda traseira. Acabou de passar uma moto barulhenta. Minha moto não é barulhenta, escapamento é original. Você passa uma trava na corrente, você pode colocar um cadeado no disco, então você tem muitas alternativas que você pode colocar na sua moto. Mas o fato dela ser menos visada, isso já ajuda bastante, se você for comparar com outras motos. E mais um ponto positivo dela é o preço acessível para comprar. Ó, eu pesquisei hoje, setembro de 2025, YBR 125K, que é o modelo dessa daqui. O freio é disco, a roda de liga leve eu coloquei depois, mas no documento essa aqui é YBR-K, que de fábrica ela é pedal partida, você bate o pé para ela funcionar, e é freio a lona. Eu pesquisei na tabela FIPE, tá valendo 6.186. E uma pesquisa rápida que eu fiz pelo Mercado Livre, encontrei 3 exemplos dela, 6.990, uma outra por 8.500, que estava bem completa, e uma outra mais simples por 5.500. Então você consegue encontrar essa moto por um preço muito acessível, bem mais acessível, principalmente, do que uma moto 0 km, né? Então se você não tem um recurso ali muito bom no momento para comprar uma moto 0 km, às vezes, em vez de você entrar no financiamento, você consegue comprar uma moto dessa aqui, se estiver em boa qualidade, e vale muito a pena. Então, de forma resumida, os pontos positivos dessa moto. Recapitular. O motor e a moto são muito resistentes, não quebram com facilidade. A moto é econômica, a moto ela é macia de pilotagem, a manutenção é bem acessível e ela é pouco visada para roubos e também é um preço acessível para comprar. Então são muitos pontos positivos, isso é bem relevante. Contras, os contras dessa moto. Eu vou colocar contras, mas são alguns detalhes, porque não é, na minha opinião, um contra muito grave. O contra dela, o pezinho lateral dela, o pezinho lateral, isso toda YBR é assim. Ele deita muito. Quando você coloca ela no descanso lateral, dependendo do local que você parar, ela até tomba a moto. Então você tem que se atentar nisso. Mas você consegue contornar esse problema de forma fácil. Uma das formas é você comprar um pezinho que vem com regulagem, é uma forma. Outra forma é você utilizar o cavalete central, que ela vem de fábrica, então você coloca no cavalete central, que é igual da forma que ela está aqui, ela está reta. Então você utiliza o cavalete central dependendo da rua. Então você consegue contornar esse problema do pezinho fácil. Um outro contra que eu coloquei, que também é um detalhe, para alguns pode ser um detalhe mais relevante. Para mim, sem problemas. O motor da YBR é um pouco mais fraco que o da CG Fan 125 parentável. Que ele é um motor que era um pouco mais esperto. Eu já andei na Fan e ele é um motor mais ligeirinho, digamos assim. Porém, o da YBR, para mim, tá super ok. Não trocaria a minha moto por uma Fan, por mais que é uma excelente moto. Continuo com a minha YBR devido a todos esses prós que eu constei aqui. Então é um motor muito bom, mas tem gente que fala que o motor da YBR é inferior ao da CG Fan. Então eu coloquei aqui como contra.
Para alguns vai ser contra, para mim não é, mas para alguns pode ser que seja. E um outro detalhe aqui, em rodovias, eu andei muitos anos em rodovia com ela. Dá para fazer viagem? Dá, mas ela sofre um pouco, principalmente em ultrapassagens. Então você tem que tomar bastante cuidado referente à rodovia com ela, até porque não é a proposta dela, é uma moto urbana, street. Dá para pegar a rodovia? Dá, mas com certas observações que você vai ter que levar em consideração a limitação da moto, que é 125 cilindradas, ok? E um outro contra, que é o carburador dela, que depois de um bom tempo, não é fácil, que não é pouco tempo, mas depois de um bom tempo, o carburador original dela dá problema. E aí você não consegue regulagem, você tem que trocar o carburador. Aconteceu com essa daqui, depois de muitos anos, o carburador original da Yamaha deu problema, não conseguia regulagem, a moto não segurava lenta, vazava a gasolina. Qual foi a solução? Trocar o carburador. Coloquei o da Scud, para mim a melhor marca de peça paralela é a Scud. Coloquei e não tive mais problema. Tinha outros carburadores muito mais baratos, mas eu fui pelo da Scud, paguei mais caro, mas valeu a pena o custo-benefício, porque eu comprei já faz uns bons anos e a moto está aí firme e forte, bem reguladinha, você bate o pé, a moto pega, para no farol, a lenta dela segura, moto redondinha, filezinho, reloginho padrão, então vale a pena. Então, de forma resumida, os contras que eu tenho para falar são esses, que são detalhes mesmo. Pezinho que derruba muito a moto, o motor um pouco mais fraco que o da CG, em rodovia ela sofre principalmente em ultrapassagens, e o carburador. Detalhes pequenos. Então, ó, diante desses prós e contras, vemos que os contras são mais alguns pequenos detalhes, enquanto os prós são bem mais relevantes. Com isso eu repito, essa moto, ela vale muito a pena, muito a pena. Se você colocar na balança os prós e contras, os prós são muito mais vantajosos. Então, super vale a pena você pegar essa moto. E para qual público que eu indico a YBR? Vamos lá, se você estiver começando, ó, se você estiver com pouco dinheiro e é a sua primeira moto, eu não acho um bom negócio pegar uma moto 0 km. Comece com uma moto usada mesmo, e a YBR é uma excelente moto para você iniciar. Fácil pilotagem, a moto é leve, ela é super leve essa moto. E se você derrubar ela, não fica caro para arrumar. E nem tem várias carenagens para quebrar e dar prejuízo. Então você está começando de moto, você não tem muita habilidade ainda. Você pegou uma moto dessa, se você sem querer derrubar ela no chão, cair com ela, você não vai ter um monte de carenagem para quebrar, para ralar, para ter prejuízo. Entendeu? A moto é leve, fácil pilotagem. Então para quem está começando agora de moto, eu acho uma boa recomendação. Pegar uma moto usada e uma YBR excelente. Para entregadores, por exemplo, trabalhar com iFood vale muito a pena. Por ela ser uma moto econômica, você pilotar de boa faz 35, 38 por litro, às vezes até mais. Então compensa bastante. Lembrando que ela é carburada e funciona a gasolina, nada de colocar etanol nela. Tem até uns kits que vende por aí que você converte o carburador de gasolina para etanol, troca o giclê e ela, entre aspas, vira etanol, vira álcool a moto. Mas não compensa não. Muito melhor colocar gasolina. E gasolina de boa procedência, gasolina de qualidade. Posto de confiança, você vai ter uma gasolina ali melhor para sua moto. Então, para as entregas, ela é econômica. Além dela ser econômica no consumo, ela é econômica nas peças delas. Por quê? Você trabalhando com entrega, você vai ter bastante gasto com pneu, com relação, kit de relação, coroa, peão, corrente, pastilha de freio, lona de freio. Então você vai ter bastante desgaste nessas peças trabalhando na rua, porque você vai rodar muito. E as peças de reposição delas são baratas. Então você consegue colocar um pneu que ele é mais fino, muito mais barato. Uma relação boa de qualidade, também mais barato por ser YBR, entendeu? Então a moto de baixa cilindrada, ela tem essas vantagens. Não só a YBR, todas as motos 125. Mas a YBR específico que é desse vídeo, manutenção super em conta para você que vai estar trabalhando na rua. Outra questão de você trabalhar na rua com ela. Por ela ser menos visada, vamos dizer que tocou uma entrega para você no iFood. Você pegou no restaurante e foi levar. Quando você chegou lá na entrega, é um local mais perigoso. Pelo fato dela ser uma moto menos visada, ela vai chamar menos atenção. Isso é um ponto positivo. Ainda mais quando você está nas entregas. Então, vale a pena por esse ponto também. Para quem eu também recomendo essa moto, ir e voltar do trabalho. Nessa modalidade, que é o que eu me enquadro hoje, né? Hoje eu trabalho de bombeiro civil, não trabalho mais de motoboy. De vez em quando eu ainda faço algumas entregas no iFood.
Mas basicamente o que eu mais utilizo a moto é para ir para o trabalho, puxar meu plantão de 12 horas, voltar para casa. Esse é o melhor cenário para você pegar uma YBR. Por quê? A moto é boa, a moto é econômica, como eu já falei. Você vai sair da sua casa, vai para o trabalho, vai deixar ela lá paradinha, vai voltar para casa, o desgaste que você vai ter com essa moto é mínimo. E você vai economizar muito. Vai sair mais em conta do que você pegar um ônibus, metrô, carro, nem se fala. Então você vai economizar muito. E fora que você vai ter mais conforto do que você pegar um ônibus cheio, um metrô cheio. Então vale a pena sim para você ir voltar do trabalho. Eu em 2015 até 2018, eu morando aqui em São Paulo, na Zona Leste, eu ia para Atibaia o trabalho de bombeiro civil. Ou seja, todo dia eu encarava 80 km para ir e 80 para voltar, com a YBR. E a moto ia de boa. Lógico, eu pegava a rodovia Fernão Dias, mas aí eu ia com mais cautela, tomando cuidado nas ultrapassagens, evitando me colocar em situação de risco. Dá para pegar a rodovia? Dá, mas com bastante cautela. Inclusive, é o outro ponto aqui, pequenas viagens. Em rodovias ela consegue manter uma velocidade de 110 km por hora mais ou menos. Mais do que isso, só se for uma descidona com vento a favor. É muito difícil a moto passar do que isso, pelo menos a minha. Raramente eu fazia 120 km por hora nela. O padrão era 110. Então, em pequenas viagens, ela consegue ir. Até em viagens mais longas, porém vai ser mais cansativo. A moto, numa ultrapassagem, ela vai sofrer muito. Então você tem que levar isso em consideração. Até porque o motor é de 125 cilindradas, não é um motor mais forte. Então a proposta dele nem é você ficar pegando rodovia. Dá para pegar? Dá. Eu já vi gente de bis na rodovia, só que você tem que saber o que você está fazendo. Você não vai pegar uma YBR, colocar na esquerda e pegar a rodovia na esquerda segurando o trânsito, se colocando em perigo. Isso não é legal. Então você tem que ter o discernimento. Se você for pegar muito rodovia, eu trabalho a 200 km do meu trabalho e vai pegar uma rodovia sempre, e tiver um recurso melhor, eu recomendo pegar uma Phaser 250. Porque o motor de 250 cilindradas vai te oferecer um torque melhor, uma velocidade final melhor, ultrapassagens com mais segurança, então vale mais a pena. Se for trecho curto, a YBR atende tranquilamente, tá ok? Então, de forma resumida, para quem que eu indico essa moto? Para quem estiver começando, para quem tiver pouco recurso, né, principalmente, né, pouco recurso, para quem estiver começando, para entregadores, para ir e voltar do trabalho e pequenas viagens. Uma moto que atende muito bem. Então, após essas considerações, vou soltar a moto aqui, não sei se vocês escutaram, mas essa estava menos barulhenta. Após essas considerações, eu reafirmo, a YBR é uma excelente moto e vale muito a pena. Apenas tenha atenção em comprar uma de boa procedência, com os documentos em ordem e com a manutenção em dia. Se vocês tiverem mais dúvidas dessa moto, mandem nos comentários, que aí depois eu posso juntar essas dúvidas, posso fazer um vídeo parte 2, respondendo essas dúvidas. Beleza? Então é isso, pessoal. Vida é movimento. Fiquem com Deus e sempre pilotem com segurança e consciência. Beleza? Um grande abraço aí.